E aí pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo uma playlist sobre o Node.js, sobre o JavaScript, só que eu nunca fiz um vídeo aqui sobre a linguagem JavaScript de fato, como que você pode sair do zero para começar a programar nessa linguagem. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é basicamente tudo que você precisa saber sobre o JavaScript para você escrever seus primeiros programas e conseguir seguir a playlist de Node que eu tô fazendo e basicamente saber qual que é o básico da linguagem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um arquivo novo aqui e a gente vai começar a partir daqui. Quais são os tópicos que eu acho que são interessantes para quem é iniciante e não sabe nada de JavaScript entender? Variáveis, loops e manipulação de listas. Funções, promises. E com isso aqui eu acho que você já consegue ter uma base boa para conseguir escrever código em JavaScript e se aprofundar mais, né? Para pular essa ladainha de toda vez aprender sobre variáveis, sobre loops, se você já tiver um pouco de experiência, esteja interessado em somente em algum desses tópicos, eu vou deixar o vídeo marcado com todas as minutagens de cada assunto. Mas vamos começar com variáveis. Bom, você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre variáveis em JavaScript, caso você tenha interesse, venha estudando JavaScript. Então eu vou tentar ser sucinto e direto, falar só sobre o que vai ser útil, o que vai ser mais rápido para você entender e também já utilizar. Para definir variáveis no JavaScript, a gente tem três palavras-chave, que é o var, o let e o const. Qual que é a diferença dentre eles e qual que eu prefiro utilizar, né? Para exemplificar melhor aqui como que o var se difere do let, eu vou abrir uma aba no Excalidraw. O que o var faz? Aqui tá meu arquivo de texto, aqui tá meu código bonitinho. Geralmente o código, quando ele vai executar, o interpretador vem linha a linha lendo, tá aqui meu código, ele vem linha a linha lendo esse código. Então, se eu definir uma variável aqui, na primeira linha do código, eu consigo utilizar ela posteriormente, né? Eu não tenho aquele erro de tentar utilizar ela antes do assignment. Porém, com o var, o que ele faz? Eu posso definir a minha variável aqui embaixo, e chamar aqui var 10. Quando eu executar esse código, o que o interpretador do JavaScript vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e jogar aqui para cima. E todas as variáveis que eu defini com var vão ter um contexto global. Então, se eu estiver usando no browser, posso pegar outro arquivo aqui, vou copiar isso aqui. E nesse arquivo eu posso utilizar o valor da variável var teste e posso mudar ele também, porque quando você utiliza var, ela vai ter um contexto global. Isso para muitos programas, né, é um pouco inseguro, porque você acaba tendo uma inconsistência nos dados daquela variável. Então foi pensando nisso que no S6 surgiu as palavras const e let. O const e let, eles têm um contexto de escopo, ou seja, o que é o escopo? Vamos supor que eu tenho uma função, function test, e eu defino uma variável let aqui dentro. Quando eu executar esse código, essa function test aqui, e eu tentar acessar essa variável aqui, isso vai dar erro, porque esse let ele só existe dentro do escopo que eu defini ele, que é esse bloco de código aqui. Ou seja, se eu usar o let, eu tenho um controle melhor do escopo onde estão as minhas variáveis. Se eu trocar esse let por um var, vai acontecer aquilo que eu falei. Ele vai pegar, antes de executar o código, ele vai mover essa var aqui para fora. Então, ela não vai estar mais disponível apenas nesse escopo, ela vai estar disponível no escopo global. E, a partir daí, eu conseguiria executar esse código aqui sem erros. Se eu trocar para let, não. Então, essa é a maior diferença entre o var e o const e o let, né? Eu sugiro que você não use o var e, a menos que você esteja fazendo um código muito macarrônico, então esteja fazendo manutenção num código legado que não dá para tirar o var, aí você pode usar, mas em geral escolha ou let ou const. Aí a diferença entre o let e o const é que o let eu posso definir uma variável aqui, né, tipo índice igual a 1, e eu posso mudar, deixa eu comentar isso aqui, e eu posso mudar essa variável aqui sempre que eu quiser, índice igual a 2, é a força do hábito, índice igual a 3 e etc. Com o const, como o nome já sugere, ela seria uma constante, né? Mas as constantes no JavaScript são um pouco estranhas. Então, o const, ele só não permite que eu mude o valor dessa variável. Então, se eu definir aqui como const, ao tentar mudar o valor dela aqui,
ele vai me dar um erro em tempo de execução, porque ela não pode ser reatribuída, né? Eu não posso reatribuir um valor novo. Óbvio que tem mais diferença, mas a diferença prática entre o const e o let é isso. Tudo que você precisa saber é somente isso. Beleza. Então, eu vou executar esse código aqui só pra gente ver isso acontecendo. Bom, aqui eu troquei o editor pro CodeSpace, porque o VS Code Dev Web não tem suporte ao terminal. Mas aqui eu já salvei e eu consigo rodar esse código aqui, node index.js. Aqui ele me deu um erro porque eu estou tentando atribuir um valor novo a uma variável constante. E por que ele me deu esse erro aqui e não aqui dentro, no 2? Justamente porque isso aqui está sendo executado antes desse código aqui. Então, aqui eu estou definindo e aqui eu estou executando ele. Então, ele vai dar erro aqui primeiro, antes de chegar aqui. Beleza? Para variáveis é isso, é o básico, né? E tem outra coisa também. As variáveis em JavaScript podem ser do tipo string, que são uma sequência de caracteres, né? Podem ser do tipo number, que vai ser números inteiros, ou números decimais, ou nora number, que não é um número, mas é do tipo number. Essa expressão aqui vai dar nora number, né? Porque eu tô adicionando ela. Mas isso aqui é só para exemplificar a tipagem. E podem ser do tipo object, que são os objetos do JavaScript, né? Que aqui é basicamente um mapa de chave e valor, onde eu posso definir uma chave teste e um valor, isso separado por 2 pontos. O valor pode ser qualquer um dos tipos que a gente tem disponível para definir variáveis. Então, posso colocar um número, posso colocar um texto. Elas podem ser, inclusive, objetos e podem ser também o nosso último tipo, que é o array. Cada chave tem que estar separado por vírgula e assim a gente define um objeto do JavaScript. Para definir o array, a notação é o seguinte. E aqui dentro eu posso colocar valores, né? Eu posso colocar números. Posso colocar... Você não vai querer misturar os tipos de coisas que você armazena nas suas listas, né? Nos seus arrays, mas o JavaScript pode fazer isso. Pode ser string, pode ser objeto aqui, pode ser inclusive outro array, pode ser qualquer coisa. Isso é possível porque no JavaScript ele é uma linguagem que tem uma tipagem fraca. O que é uma tipagem fraca? Existem linguagens com tipagem fraca e tipagem forte. Aqui eu vou me atentar só a exemplos de linguagens de script que são tipadas dinamicamente, né? Mas existem também dentro disso aqui a tipagem estática e a tipagem dinâmica, beleza? O que é a tipagem fraca e a tipagem forte? Tipagem fraca no JavaScript, a gente pode fazer operações entre tipos. O próprio interpretador da linguagem vai tentar fazer uma coerção de tipos automaticamente. Então, com isso, a gente acaba caindo naqueles erros estranhos, naquelas bizarrices que o pessoal fala que só o JavaScript tem. Tipo, uma string 1 mais 1 é igual a 2. E uma string 1 mais uma string 1 é igual a uma string 11. Por quê? Porque, primeiro, a tipagem fraca, e segundo, o operador de mais ele é usado para duas coisas, para concatenar strings e para fazer operações matemáticas. Então isso aqui acaba causando esse tipo de erro. Aí dentro da tipagem fraca eu vou citar aqui o JavaScript. Inclusive as linguagens podem ser tipagem fraca e dinâmica, tipagem forte, tipagem fraca e estática. E podem ser também tipagem forte e dinâmica e tipagem forte e estática. O JavaScript é uma tipagem fraca com tipagem dinâmica. O TypeScript já é uma linguagem, na verdade é um superset, né, do JavaScript, que tem uma tipagem estática e tem uma tipagem forte, né? Esse tipo de coisa que não acontece no TypeScript. Já uma outra linguagem que tem uma tipagem dinâmica e é forte é a linguagem Lua. Você não consegue fazer operações entre tipos com a linguagem Lua, ou seja, você não consegue utilizar um operador de soma 1 mais uma string, isso aqui em Lua retorna um erro. No JavaScript não, você consegue fazer esse tipo de coisa. E só para finalizar aqui, uma linguagem que tem uma tipagem fraca e estática é o C. Então vou colocar aqui na setinha. Tipagem fraca e estática. JS é uma tipagem fraca e dinâmica. O Lua, tipagem forte e dinâmica. E o TS, uma linguagem de tipagem estática e forte. E aqui eu poderia usar outros exemplos, como o Python, o Ruby, o Java, o JavaScript. No JavaScript tá aqui, né?
o Python, Ruby, o Java, o Scala, Clojure, mas para entender esse exemplo aqui funciona. E bom, dito isso, a gente pode passar para o próximo tópico. Loops e manipulação de listas. Bom, as listas no JavaScript são os arrays. A gente pode usar os objetos também de maneira iterável, ou seja, a gente consegue performar um loop tanto no array quanto no objeto e também nas strings, né? Porque strings também são iteráveis. Então, esses três tipos aqui são iteráveis. No JavaScript a gente tem o for loop, que ele tem aquela clássica sintaxe do let i igual a 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que array, ponto e vírgula, e mais. Então, com isso aqui, a gente consegue performar um loop na nossa lista aqui, array. Também temos o while, que aqui a gente passa uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai performar o loop. Então, enquanto, sei lá, o array tiver for menor que 10, ele vai continuar fazendo esse loop aqui. E a gente tem as funções, né? As funções que vêm junto no tipo array. Um array, ele me dá algumas funções para trabalhar com essas listas, né? Essas três que eu vou citar aqui foram incluídas no S6, que é o map, array.map, array.filter, array.reduce. Existem mais do que essas três. Existe o find, existe o sort, mas a princípio essas três aqui são as que você vai acabar utilizando mais. E o que essas funções fazem? Se a gente vê aqui o call tip, ele me fala o seguinte: essa função aceita um callback, aceita até 3 argumentos. O método map chama uma função uma vez para cada elemento no array. Então eu posso passar uma função de callback aqui, function. E aqui ele está me falando que nessa função de callback eu consigo receber até 3 argumentos: o value, o index e o array. Geralmente a gente usa só o value, que é o item, então é o item daquela iteração, e com isso, ao executar, ele vai me retornar um array novo. Então eu posso pegar o retorno dessa função e salvar em uma nova variável. E para a gente fazer essa exemplificação, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar essa função map para limpar esse array aqui. Então eu posso pegar o item e o que é, como que ela funciona, né? Como que a função map funciona? Para ela retornar um novo array, eu tenho que ter um retorno dentro da função. Qual que vai ser esse retorno? Geralmente, o map é uma função que você usa para transformar uma lista. Por exemplo, eu quero fazer uma progressão aritmética, cujo cada item na minha lista eu vou multiplicar por 2. Então eu posso retornar o item vezes 2. Então, o meu novo array, ele vai retornar tudo que estava nesse array aqui vezes 2. E eu posso colocar um console e o array para ver esse resultado. Eu vou executar para a gente ver isso acontecendo. Eu criei um loop infinito porque eu não comentei esse while aqui, ó. Ah tá, eu tenho que comentar isso aqui também, senão ele vai dar problema. Vou ver se não tem mais nada aqui. Vou apagar esse código e vou executar novamente. Como eu posso ver aqui, ele pegou minha lista e modificou tudo por 2. E por que que aqui deu not a number e aqui deu 0? Quando você tenta multiplicar uma string por um número, o JavaScript ele tenta transformar essa string em um número e fazer uma operação matemática. Se isso não for bem sucedido, ele retorna um not a number, que é esse valor aqui que representa isso. O mesmo acontece com o objeto. Só que o array, como ele está vazio e quando ele tenta transformar isso aqui em número, ele retorna 0, aí sim ele consegue mudar, ele consegue fazer uma operação matemática e retorna 0. Se eu colocar um elemento aqui dentro, provavelmente ele vai retornar 3, né? Ele retornou 2 porque ele multiplicou um elemento por 2, né? E assim sucessivamente, porque ele vai pegar o tamanho desse array. Então o tamanho é 3 vezes 2, 6. Agora ele deu um not a number porque ele não conseguiu calcular. O JavaScript tem essas maluquices. Então ele só consegue fazer a correção de tipos se tiver somente um elemento. Aí ele funciona. E se for um elemento com outro número, ele vai transformar a lista para o número que está dentro. Então é assim que está funcionando. Que o compilador do JavaScript faz, né? No caso, o compilador do Node, que é o V8. Mas beleza, aqui eu consegui retornar um novo array. E o mais legal disso é que utilizando essa função, o meu array, ele continua intacto. Então eu posso ter o valor transformado e o valor anterior sem problemas. Agora, como é que eu faço para transformar esse meu array em um array limpo somente de números? Porque aqui ele está um array misturado, né? E no JavaScript, às vezes, a gente trabalha com arrays que vêm em valores nulos
ou valores de outro tipo. Então eu vou pegar esse meu new array, vou atribuir uma nova variável para o retorno do método filter. Aqui é a mesma coisa, é uma função que recebe um parâmetro e recebe um retorno, né? Você precisa fazer esse retorno, senão a função não vai funcionar do jeito que deveria, né? O método. Então aqui o que eu vou fazer? Eu quero remover todos os elementos que não são números. Nesse caso a gente pode usar o isInteger, porque todos os números que a gente está trabalhando são inteiros, né? E se esse número for inteiro, ele vai me retornar no array novo. Consequentemente, esse array novo vai ser menor do que o array original. Esqueci do reduce aqui. Beleza, ele trouxe para mim só a lista de números até os 5. E removeu esses aqui. Na verdade, ele me retornou um array que não incluiu esses, né? E por último tem o reduce, que eu posso fazer um cálculo com o meu array e reduzir ele em um valor só, por exemplo. Então, eu vou fazer esse cálculo em cima do new array. Por quê? Porque eu quero só os números inteiros. E aqui eu vou colocar um reduce array. Eu vou colocar aqui também no nosso console log. Bom, o reduce também funciona com uma function. E ele tem uma diferença. Ele precisa receber 2 parâmetros, que é o acumulador e o item atual da lista. E aqui ele precisa receber no reduce também 2 parâmetros. O primeiro é a função de callback e o segundo parâmetro é o valor inicial para o nosso acumulador. Então, como eu estou fazendo uma operação matemática, o valor inicial vai ser 0. E aqui, nesse return, eu posso retornar a expressão que resulta na minha operação matemática. Então, eu posso fazer ACC, né, que é o acumulador, mais o valor do item. No final, ele vai somar todos os itens do meu array e transformar em uma variável só. Se a gente executar esse código, né, com node index.ts, eu tenho a soma dos meus itens, que é o resultado aqui do reduced array. Por loops, eu acho que isso aqui era o que era importante. O for loop, eu não comentei ele porque já é mais comum, mas basicamente aqui ele vai fazer... Console log, para quem não sabe, é como se fosse o print de outras linguagens. E aqui eu posso colocar o meu array.i. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que para acessar os dados do array, a gente usa essa notação com colchetes. A gente pega o array, nossa variável, coloca o colchetes para falar qual é o índice que a gente quer acessar. Então aqui começa com 0, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Isso aqui, esse código vai printar todos os objetos desse array. 1, 2, 3, 4, 5, o teste, a chave e o nosso outro array aqui que está com um elemento só. E o while é basicamente, enquanto esse length aqui for menor que 10, ele vai continuar executando. Então eu posso colocar aqui, vou colocar um console log aqui e vou colocar o array.length. E aqui dentro eu posso fazer coisas enquanto o length for menor que 10. Por exemplo, eu posso processar um dado e colocar ele dentro do array. Então eu posso usar o array.push. Esse push é uma função para a gente adicionar um item no final da lista, né? Então eu vou colocar um push 1 e a gente pode usar também o array.shift. Esse aqui é para remover um item no começo da linha, né? No começo da lista. E a gente pode usar o unshift para adicionar um item no começo da linha. Eu vou colocar aqui o 10 só para ficar mais fácil de exemplificar. Ficou meio bagunçado, eu vou tirar esse console log daqui e vou tirar esse console daqui de baixo para a gente ver melhor a saída. Ele continua executando, ele não vai continuar executando aqui porque o processo morre, né? Porém, se você executasse esse código aqui no seu computador, utilizando o Node, ele ia ficar num loop infinito. Então aqui, ele tá com... Na verdade, ele morre o loop porque eu adicionei 2 elementos, né? Aqui ele printa antes de eu adicionar os elementos. Eu vou colocar o print aqui e o print aqui. E eu vou tirar esse aqui só pra gente ver o loop funcionando. A cada vez que esse loop roda, ele adiciona 1. Então, por isso que ele tem 8, 9. Aí 9, 9. 10, 10. Ele vai adicionando um elemento aqui no final dele. De loops, eu acho que isso é o básico, né? É importante você saber. Se alguma dessas coisas ficou um pouco difícil de entender e não ficou muito claro, você pode comentar aí embaixo que eu respondo e retiro dúvidas. Às vezes eu faço até um outro vídeo respondendo uma dúvida
que eu acho que fique mais fácil de entender também. Mas como esse vídeo, a intenção é ser uma coisa mais geral e mais direto ao ponto, eu tô tentando não entrar em muitos detalhes aqui. Já as funções, para definir uma função no JavaScript, a gente tem várias formas. A primeira delas é utilizando a palavra function. A gente dá um nome para essa função, vou colocar aqui soma. Aí você pode passar parâmetros igual outras linguagens de programação. Se você não tem experiência com outras linguagens de programação, os parâmetros são valores que você pode receber para processar alguma coisa na sua função. Aqui, por exemplo, eu posso receber o parâmetro A e B e retornar A mais B. Isso aqui é a função de soma, basicamente. Eu recebo dois parâmetros e retorno A mais B. Basicamente, isso aqui é o mesmo que na matemática, no ensino médio, a gente aprende, tipo, f de x vai ser igual a x mais y. Basicamente é isso. É o mesmo conceito, né? E a gente pode usar também arrow functions, que a sintaxe é um pouco diferente, só que é mais concisa. Eu até gosto de usar mais arrow functions, que a sintaxe começa da seguinte forma. Abre e fecha parênteses, tem um igual e um maior que. A partir daqui, eu posso já retornar um valor. Vamos receber um parâmetro aqui, A mais B. Eu já posso retornar aqui A mais B. Isso aqui é a mesma coisa que a função de cima, só que escrita em uma linha ao invés de 3. Só que se eu quiser mais linhas, eu posso fazer, colocar entre chaves, né, e definir um escopo maior. Isso caso eu precise fazer outras coisas aqui embaixo, né? Processar, tipo, A vezes 2, somar aqui, por exemplo. Se eu precisar de mais de uma linha, eu posso usar o colchete para definir um escopo maior. Só que as arrow functions, elas são usadas mais em contexto de callback, onde você precisa de uma função anônima, né? Quando eu não passo o nome para minha função, eu chamo essa função de função anônima no JavaScript. Ou então, se eu quiser dar um nome para essa arrow function no JavaScript, eu posso usar variáveis. Porque definições de funções também é um valor aceitável para uma variável. E aqui eu posso passar essa função, essa variável como parâmetro para outras coisas. Se a gente parar para analisar, a nossa função soma padrão é basicamente o que eu estou fazendo no Redux, porque aqui eu estou só somando os itens. Então eu poderia pegar esse reduce e passar a minha variável soma, que é uma função, aqui para dentro. E ele teria o mesmo efeito, só que senão ele pode acabar se confundindo. Então deixa eu executar esse código aqui para a gente ver. Isso. Eu não printei nada, então não vai mostrar nada pra gente, né? E o resultado foi igual da outra vez, o valor 15, porque ele somou o nosso new array aqui. Então, dentro de funções, a gente pode ter funções normais, entre aspas, né? Entre aspas, normais, que são as funções que a gente utiliza como function, nome, parâmetros, escopo. A gente pode ter arrow functions, que são as funções que começam com os parênteses, né? E tem um escopo aqui, ou podem não ter um escopo, ou podem ser podem ser assim, ou podem ser assim. B. E dentro disso, dentro dessas funções, a gente tem as funções anônimas, né? As funções anônimas, elas podem ser arrow functions, e podem ser funções normais também. Eu posso definir uma função sem o nome, só com o escopo. Mas para eu executar ela, como eu não tenho um nome para chamar aqui no código, eu utilizo a seguinte sintaxe. Eu encapsulo ela dentro de parênteses, né? E aqui embaixo eu posso só fazer a chamada. E isso serve para arrow functions também. Posso encapsular entre parênteses e só chamar aqui depois. Tanto essa quanto essas aqui também. É o que a gente chama de função anônima, porque ela não tem um nome e assim que a gente define, a gente já chama ela. Isso aqui é útil em alguns casos, mas não é sempre que você vai querer estar usando isso, mas é bom saber. E para encerrar o assunto de funções, eu acho que é isso. Agora, a gente chega no terror do JavaScript, que são as famosas promises. O que são as promises? Como o nome já diz, elas são promessas do seu código. O JavaScript, ele promete para você que vai te retornar um resultado a partir de um processamento, né? Então, as promises são igual a uma promessa. E por que o JavaScript usa promessas ou promises no seu código? Aqui, deixa eu abaixar. Quando a gente está executando um código, a gente tende a
pensar o nosso código assim, linha a linha, né? Então vamos supor que eu estou escrevendo código, eu penso nele de forma síncrona, onde ele vai executar linha após linha. Vamos supor aqui tem um let valor igual a 0, aí tem valor vai ser igual mais igual a 1, aqui pode ter uma chamada de função e assim sucessivamente. Quando a gente fala de promises, o nosso código ele não é mais linear, ele deixa de ser linear. A gente tem que pensar agora de maneira assíncrona. Então, a promise, ela faz isso com o JavaScript. Você tem que pensar ele assíncrono, de maneira assíncrona. Por quê? Porque vamos supor que essa seta aqui é a linearidade do seu código. Então aqui você fez uma chamada para uma API, você espera que na próxima execução essa chamada esteja resolvida. Mas no JavaScript isso não acontece, ela pode retornar uma promise. E você precisa pegar essa promise e aguardar o valor ou definir o que você quer fazer com o valor depois que essa promise resolver. Então a promise é uma estrutura de dados do JavaScript e com isso, a partir dela a gente consegue tanto interceptar erros quanto pegar o valor, né? A gente tem duas funções para isso, que é then e tem a função catch. E a gente pode implementar nossas próprias promises, caso a gente dependa de um código que vai ser assíncrono e que a gente precise trabalhar com promises também. Mas também temos a estrutura async await para trabalhar com promises, mas eu vou deixar isso mais para frente. Então, entendendo esse conceito aqui, o código ele passa a não ser mais linear. Então, eu posso ter uma variável aqui, eu vou definir com esse quadradinho aqui verde, essa é minha variável. Aí eu chamei uma API aqui, essa API me faz um processamento e devolveu uma promise. E eu posso tratar aqui dentro do ponto .then, ou do .then, essa variável de novo, caso ela esteja fora do escopo. Aqui eu posso fazer um retorno do valor da variável. E deixa eu colocar esse quadradinho aqui lá também. E nisso voltar para minha estrutura aqui, que vai continuar processando e talvez gerando mais código assíncrono, né? Porque o JavaScript ele não é uma linguagem que tenha muitos threads, ele é uma linguagem single thread. Então ele não consegue fazer processamento paralelo. O que ele faz é, enquanto um processo está esperando, ele processa outro. Por isso a gente tem essa estrutura que chama promises, que é a forma que a gente tem para gerenciar esses processamentos paralelos aí do JavaScript. Agora, voltando para o código, eu vou definir uma função, pode ser a soma mesmo, e eu vou retornar uma nova promise. A promise recebe dois valores, né, que é a resolve, a reject e resolve. Na verdade, eu inverti aqui a ordem, é resolve e reject. Aqui na CalTip, ela mostra melhor o que você pode fazer. Você pode resolver o valor e retornar vazio, você pode rejeitar o valor que também retorna vazio. E a promise pode ser de qualquer tipo. Na verdade, a promise ela recebe um callback. E aqui dentro do callback que tem resolve e reject. Beleza. Ele criou essa estrutura. Agora esse código é assíncrono. Eu posso fazer um try aqui. Try. E um catch. E aqui eu posso pegar o erro. Caso esse código que eu tenho aqui dentro dessa promise der um erro, eu vou e dou um reject, passando o erro como parâmetro. Caso não dê erro, eu vou passar um resolve, passando o valor como parâmetro, né? Então eu vou fazer uma soma aqui, vou receber o A e o B, vou colocar numa variável let valor vai ser A mais B, e no final vou retornar esse valor aqui. Eu poderia só retornar direto, mas é para exercitar aqui o que a gente viu anteriormente. Agora, se eu tentar chamar essa função aqui, soma, se eu colocar um console log, ele vai me mostrar que essa função ela retorna uma promise. Opa, deu um erro aqui. Function soma. Porque eu já defini essa função antes. Só eu tirar aqui, ó. Eu vou limpar esses caras aqui também. Vou comentar todo esse código aqui pra cima. Beleza? Código comentado. Agora só isso aqui vai ser executado. Ele me retorna uma promise de not a number. Por que que é not a number? Porque eu não passei nenhum valor aqui dentro. Se eu passar um valor 1 mais 2, ele vai me retornar uma promise de number. Como esse código aqui ele é executado quase que instantaneamente, ele já me retorna o valor da promise. Só que dessa forma, eu não consigo trabalhar o valor dela, a menos que eu utilize aquele operador, né, then.
Aí aqui eu posso receber o valor e posso fazer um console log. Outra coisa legal das arrow functions é que se sua função tiver só um parâmetro, você não precisa colocar os parênteses. Você pode usar só o nome da variável, fazer a setinha e aqui dentro eu já consigo trabalhar esse valor. Agora a gente pode testar esse código. E ele me retorna o valor. Agora eu vou colocar um throw aqui antes dele dar resolve, só para a gente simular um cenário de erro. O que é o throw? Ele é um operador, uma palavra-chave que a gente usa quando quer explicitar um erro na tela. Pode ser um erro de validação, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de exceção que você tenha no seu código, você utiliza o throw para fazer isso, né? Para jogar esse erro aí para stack de erro do JavaScript. E assim você conseguir capturar ele no catch, por exemplo, ou no reject. E aqui eu vou colocar um erro genérico. Erro ao processar promise. Simulando que isso aqui vem de algum lugar, como se fosse um banco de dados, por exemplo. Se eu executar, ele vai me dar este erro aqui. Por que ele deu erro? Porque aqui na minha promise, que ele quebrou o processo, né? Por que ele quebrou o processo? É quando eu tento executar. Porque aqui na minha promise eu não tratei o erro. Então a gente pode, como geralmente quando a gente trabalha com promise, está fazendo chamada a um sistema externo ou alguma coisa que pode ser suscetível ao erro, a gente tem que tratar essas promises também. E para isso, vamos supor que esteja chamando um banco de dados, ele pode dar erro, chamada APIs podem dar erro. Então para tratar, a gente usa o catch. E aqui o catch a gente pode fazer a mesma coisa. Erro, e aqui dentro console.log erro. Ele não vai quebrar mais meu processo, eu posso até colocar um código aqui posterior e ele vai chegar nesse cara aqui, ele não vai só parar de executar. Porque eu acabei de tratar o erro similar ao que a gente faz com um tratamento de exceção em outras linguagens, como try-catch e tal. Na verdade é o mesmo comportamento, né? Por algum motivo o terminal tá morrendo. Agora, se eu executar ele, node index.js, ele me finaliza o processamento e depois mostra o erro, porque ele processou depois isso. Beleza? Se eu tivesse mais coisas aqui, ele continuaria processando, né? Mas por enquanto é isso. Bom, tem uma forma muito mais simples e intuitiva de trabalhar com promises agora, que é utilizando async await. Mas para usar elas, eu preciso utilizar uma função anônima, porque a gente não consegue usar async await no escopo global, né? A gente precisa estar no escopo fechado. Então, para isso eu vou usar uma função anônima aqui, assim. Vou fazer uma arrow function. Beleza, a partir daqui eu já consigo utilizar o valor await. Então, um dos problemas que a gente consegue ver aqui embaixo é que este código, assim como eu expliquei no desenho, ele foi executado antes deste código, porque a promise demora um pouco mais para ser executada. Então, como que a gente pode mitigar isso e pensar de uma maneira mais imperativa utilizando promises? É por isso que surgiu o async await, por ser uma forma mais intuitiva de trabalhar com programação assíncrona. Se eu sei que a minha função retorna uma promise, eu posso usar o operador await. Então, posso declarar uma variável aqui, let value, vai ser igual a await. Aqui nesse await eu posso usar a minha mesma promise aqui, soma, vai ser igual a 3 e 3. E com isso eu já tenho o meu value aqui embaixo, eu consigo trabalhar com ele aqui depois, console.log value. E se eu colocar esse código aqui dentro, depois de tratar a promise, ele só vai ser executado depois que eu tratei essa promise. Eu vou pegar esse aqui e vou comentar. Acho que foi isso aqui que deu erro. Esqueci de chamar, né? Se eu não chamar aqui, ele não vai executar o código. E beleza, aqui ele deu o erro e quebrou meu processamento. Por quê? Como eu não tenho mais o catch aqui, e eu não estou usando um catch aqui também, para eu tratar um erro utilizando essa sintaxe do async await, fica mais simples, basta utilizar o try catch, normalmente como a gente faria para qualquer outra exceção. Aí eu posso colocar aqui e dar um console log aqui no meu erro, isso aqui entre aspas. E por que tá dando erro aqui? Porque eu forcei um erro aqui na função, ó. Se eu remover esse throw, agora eu tenho o valor da soma aqui embaixo. E eu finalizou o processamento. Quando eu tô trabalhando com função anônima, às vezes acontece esse trem. Basicamente, ele não reconhece que acabou. Isso é um bug chato do JavaScript. Eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, ele acha que esse código estava emendado naquele outro código. Mas com ponto e vírgula, ele entende que essa linha aqui acabou e aqui está começando um novo bloco. Até se eu voltar esse cara aqui, agora ele vai funcionar normalmente. E a gente pode comparar o resultado. Quando eu utilizo esta sintaxe, o código
código que vem embaixo pode e talvez será executado antes do resultado da promise, né? Tanto é que ele primeiro printa, depois ele printa o valor da promise. Quando eu utilizo essa sintaxe aqui, o código ele fica mais linear. Eu consigo pensar nele de maneira mais linear. Isso é bom em alguns casos. Na verdade, hoje eu acho que todo mundo só usa async await, mas tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se você colocar várias promises assim em seguida, você pode ter problemas de desempenho, porque o que o await faz é esperar o resultado da promise ficar pronto para depois ele ir para o próximo bloco, né, que é a próxima linha. Para isso, para mitigar esse tipo de problema, a gente tem uma função que chama promise, é um método, né, do objeto promise, que chama promise all. E aqui dentro eu posso dar um await no meu promise all e colocar um array de promises. Ele recebe um array de promises, várias, e ele retorna o valor aqui. Value 1, value 2. E aqui a gente chega em mais uma coisa nova. O que é essa sintaxe que eu fiz? Essa sintaxe se chama de destructuring, ou seja, se eu tenho um array que retorna 3 valores, eu consigo pegar, ao invés de salvar em uma variável aqui, array de promises, e aqui fazer array 0, 0, array 1, array 2 para pegar esses valores, né? O valor da soma 1, da soma 2, da soma 3, eu posso só definir aqui, fazer um destructuring, pegar o value 1, value 1, value 2. Fica mais legível o código e, na verdade, eu acho que quase todo mundo utiliza dessa forma hoje. Mas qual que é o ponto aqui? O promise all, ele vai fazer todas essas promises executarem em paralelo. Ele vai disparar as 3 ao mesmo tempo. Diferente de quando você faz isso aqui, ó. Quando você coloca várias promises seguidas com await, ele só vai disparar a promise posterior quando a de cima estiver pronta. E isso não é bom para a questão de performance mesmo do seu código. Dessa forma fica um pouco menos legível, mas é muito mais... é uma boa prática você não fazer várias awaits em seguidos. Óbvio que às vezes a gente precisa do resultado de uma promise para seguir a outra, e nesse caso não tem muito o que fazer, porém, na maioria dos casos não é isso. A gente às vezes está processando 3 coisas em paralelo. Outra função legal da estrutura promise é o promise race. Ele também recebe um array de promises, né? E retorna um valor aqui. Vamos supor que você precise fazer chamadas a 2 provedores de CEP diferentes. Só que não tanto faz qual é o retorno. No caso, o valor do CEP vai ser o mesmo, independente do provedor. Você só quer o que responda mais rápido. Então você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer duas chamadas para promises e usar o resultado da que retorna primeiro. É para isso que a gente usa esse método race. Então vamos supor que aqui seja soma 1 e 3, 1 e 4, e aqui soma 4 e 1. Tanto faz o resultado dessa operação para mim. Os 2 resultados têm o mesmo padrão e aqui vão dar o mesmo resultado. Eu só quero que a minha variável result tenha o valor da promise que retorne primeiro. Então para isso eu utilizo esse race, né? E tem algumas outras funções legais também de promise, mas eu acho que por esse vídeo já tá com coisas demais, né? Eu acho que deu para entender bastante qual que é a lógica aí. Isso aqui é o básico do JavaScript, tem muito mais coisa para aprofundar, mas se você conseguir entender o conceito de promise, como que você utiliza as funções para manipular listas e tal, você já consegue fazer coisas legais aí, tanto no front-end quanto no back-end. Então, você pode usar Node ou pode usar diretamente no browser. Esse código aqui vai funcionar também, porque isso aqui é o core da linguagem JavaScript, como ela está implementado, tanto no browser quanto no Node, até porque os dois usam a mesma engine, que é a engine V8. Eu vou deixar esse desenho aí, esse código também na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada lá, mas eu sugiro que a partir desse vídeo, vocês procurem o livro Eloquent JavaScript, porque esse livro aqui ele é bem legal, ele tem várias coisas de JavaScript aí para você aprender. Para mim é o melhor material que tem aí de graça na internet, melhor do que muitas videoaulas também. E aqui ele ensina a fazer vários projetos, desde um jogo de plataforma, um editor de pixel art, ensina um pouco de Node, ensina várias coisas aqui. Tem um módulo só de programação assíncrona, com uma explicação muito mais densa, né, do que a que eu fiz, mas com a minha explicação você pode ter uma base para entender esse conceito aqui mais facilmente, né? Eu nem entrei na seara dos callbacks,
porque no JavaScript usa muito hoje, mas ainda, na verdade, na maioria das coisas a gente usa os promises mesmos para fazer código assíncrono. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou, se teve dúvida ou não. Comenta também se tiver dúvida lá do livro, coisas que tem nesse livro. Ele tá de graça na internet, tem em português, tem em inglês. Então você pode também praticar o inglês estudando JavaScript pelo livro. Caso tenha alguma dificuldade, pode ir pro livro em português também. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp ou então no nosso Discord para tirar as dúvidas mais facilmente. Caso você tenha, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Dá um joinha para o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Eu vou deixar minha playlist de noite que eu tô fazendo aqui linkado para você assistir os próximos vídeos quando esse aqui acabar. E por esse vídeo é isso. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.